Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Parauapebas e todos vocês que nos acompanham por meio deste canal. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande poder partilhar a palavra de Deus com todos vocês e também dizer que a partir de hoje eu estarei fazendo uma série de meditações nos Salmos e também na carta de Paulo aos Romanos. Na terça-feira, toda terça-feira nós iremos meditar nos Salmos e na quinta-feira nós iremos meditar na carta de Paulo aos Romanos. E no domingo nós estaremos sempre trazendo também uma mensagem para o coração dos irmãos, tá? Durante esse período aí de quarentena, tá bom? Então nós vamos começar com o livro dos Salmos, tá bom? Eu penso que para a gente ter uma noção melhor do livro dos Salmos, é importante a gente compreender aquele episódio de Lucas capítulo 24, quando Jesus se encontra com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão profundamente tristes, abatidos, abalados na sua fé, tá? Sem esperança, com medo, estão voltando para casa numa tarde de domingo porque o seu Messias havia morrido. Eles haviam depositado toda a esperança em Jesus, confiado nele, eles haviam acreditado que ele realmente iria restaurar Israel, redimir Israel, mas agora tudo que eles veem é um homem pendurado numa cruz e já era o terceiro dia. Nada tinha acontecido. Jesus aparece no meio deles agora e pergunta: do que é que vocês estão tratando? O que é que vocês vão conversando? Aí eles param entristecidos e dizem: olha, escuta, você é o único que não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém nesse final de semana? Como eles mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, vocês são nécios e tardo de coração para crer naquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que se cumprisse tudo que acerca de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? E depois Jesus aparece lá para eles e ele vai dizer exatamente isso. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando você vê essa terminologia na Bíblia, lei de Moisés, profetas e salmos, significa o Antigo Testamento, ou também as Escrituras Sagradas, que Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, são todos os livros do Antigo Testamento. Então o que Jesus está dizendo é que a lei de Moisés, os profetas e os salmos, eles tratavam sobre ele, sobre a vida e a morte dele, tá certo? Sobre a sua vida e a sua obra. Então o Antigo Testamento falava sobre ele. Então quando nós abrimos a Bíblia no livro dos Salmos, nós temos que nos lembrar disso, que os salmos são profecias acerca do Messias. Os salmos, eles são cânticos do rei messiânico. Eles tratam a respeito da pessoa do Messias. É óbvio que existem salmos que tratam disso de uma forma bem mais clara e outros não. Mas, no geral, a mensagem dos salmos é sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em mente, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos abrir no Salmo de número 2, é o primeiro Salmo que nós vamos meditar. Não é nosso objetivo meditar em todos os Salmos, apenas alguns Salmos para a nossa edificação. Então vamos abrir no Salmo de número 2 e vamos pensar rapidamente, uma breve meditação acerca dessa passagem. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém. Esse Salmo de número 2 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Ele foi citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, e todas essas citações dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo. Ele é um salmo de Davi, o texto aqui não diz, mas quando Pedro cita lá em Atos capítulo 4, verso 25 a 27,
ele diz que é um salmo davídico, é um salmo de Davi. E o salmo, ele se cumpre na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todas as vezes que ele é citado, ele está atrelado à questão da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando como os judeus e gentios se uniram para conspirar contra Jesus, nosso Senhor. Então, ele é um salmo messiânico, tá certo? Veja também que esse salmo, ele usa pelo menos 3 títulos aí para o Messias. No versículo 2, ele o chama de o ungido, né? O Senhor e o seu ungido, é um título messiânico, significa Messias, essa palavra aqui. No versículo 6, o Senhor o chama, né, de meu rei, também é um título messiânico, porque o Messias, ele iria chegar para reinar sobre todas as nações. E também o versículo 7 o chama de meu filho, tu és meu filho. Deus está dizendo aqui para o seu filho. Então, Deus tem um filho legítimo, que é o seu filho Jesus Cristo. Algumas religiões negam que Jesus era o filho de Deus, mas aqui é assim que o Senhor se dirige a ele, como meu filho. Então, ele é chamado aqui de o filho de Deus. Então, são pelo menos 3 títulos que aparecem aqui: filho de Deus, rei e ungido, ou Messias. Esse é um salmo messiânico. Outro aspecto interessante desse salmo é que esses 12 versículos são divididos aí em 4 sessões de 3 versículos cada sessão. E em cada sessão dessa, um orador diferente está falando. Você observa aí do verso 1 ao verso 3 que quem está falando aqui é o mundo. Nós temos aqui as vozes do mundo, tá certo? Do verso 4 ao verso 6, quem fala é Deus Pai. No verso 7 até o versículo 9, quem fala é Deus Filho, o Messias. E do verso 10 ao verso 12, quem fala aqui é Deus Espírito Santo, por boca do profeta Davi. Então, nós vamos pensar rapidamente nesse salmo a partir dessa estrutura, tá certo? Primeiramente, então, o mundo fala. E ao falar, o mundo vai mostrar quais são as suas verdadeiras intenções. O texto diz: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O versículo 1 fala aí de gentios e povos. Isso aqui significa as nações pagãs que estão em oposição ao governo de Deus e do seu ungido. Veja as palavras que aparecem aqui, dando essa ideia de uma rebelião, porque se enfurecem os gentios, eles imaginam uma trama, eles se levantam, eles conspiram, tá? Um complô, uma cumplicidade contra o Senhor, dizendo: rompamos, sacudamos. Essa imagem aqui nos fala de uma revolta, de uma rebelião, de uma multidão furiosa que está disposta a destronar o Senhor e assumir o controle do mundo. As nações estão aqui planejando como é que elas vão fazer isso, como é que elas vão executar esse esquema. Por isso é que o salmista manifesta uma profunda perplexidade nesse versículo 1, dizendo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Ou seja, isso é uma loucura, isso é inútil fazer isso não vai para frente, isso não vai dar certo, isso não vai prevalecer, porque eles estão lutando contra o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: esse povo está furioso com o que exatamente? O texto diz: contra o Senhor e contra o seu ungido. A palavra Senhor, Adonai, Deus Todo-Poderoso, e contra o seu Messias, que também é Deus, que também é da mesma essência do Pai e também é Todo-Poderoso. E aqui me lembro da parábola que Jesus contou lá no Novo Testamento, lá em Lucas, no capítulo 19, verso 12 a 14, de que um homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E aí ele chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse a cada um deles: olha, negociai até que eu volte. Mas o texto diz que os concidadãos o odiavam, não gostavam dele, e por isso eles enviaram após ele uma embaixada dizendo o seguinte: nós não queremos que este reine sobre nós. É exatamente essa a ideia do Salmo de número 2. A humanidade não quer o governo de Cristo sobre ela. Agora, observe que esses 3 primeiros versículos, eles mostram o que é que está dentro do coração deste mundo caído.
Veja o que é que está por trás dessa revolta, o que é que está por trás dessa raiva. O texto diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Esses laços e algemas aqui que eles estão falando aqui significam as leis morais que Deus deu para o bem da humanidade. Deus deu normas específicas para o bom comportamento dos homens, e nós seríamos felizes se obedecêssemos essas leis para o bem da nossa vida, para o bem social e para a glória de Deus. Mas essas regras impostas por Deus são vistas aqui como algemas e prisões pelo mundo. O mundo odeia a regra de Deus. O mundo odeia o reino de Deus, os princípios que estão atrelados ao reino de Deus, e por isso eles estão numa campanha de libertação dessas coisas. Por que eu deveria me submeter a essas regras ultrapassadas de casamento? Por que eu tenho que obedecer essas regras ultrapassadas sobre aborto? Meu corpo, minhas regras. Eu não preciso mais cumprir essas coisas. Eu tenho que me libertar dos grilhões que impuseram sobre nós. E o que é interessante é que isso não tem nada a ver com descobertas científicas, não tem nada a ver com questões meramente intelectuais, mas isso tem a ver com o coração humano caído em delitos e pecados. Como dizia John Stott, o coração do problema humano é o problema do coração humano. E o coração humano odeia Deus. Jesus mesmo falou sobre isso lá em João capítulo 3, versos 19 e 20, quando ele disse que este é o julgamento, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras são perversas e más, e por isso eles odeiam a luz, eles não se achegam para a luz, com medo de que as suas obras sejam manifestas. Jesus falou isso. Então, alguém já disse que um ateu não quer encontrar Deus pela mesma razão que um ladrão não quer encontrar um policial. Tem medo das suas obras serem expostas. Isso vai nos levar ao segundo ponto da nossa reflexão, onde nós vamos encontrar agora não mais a humanidade falando e se rebelando, mas nós encontramos o Deus Todo-Poderoso reagindo a esta fala da humanidade. Nós vemos isso do verso 4 ao versículo 6. Diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu templo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A pergunta é: será que Deus está lá no céu desesperado, angustiado, com medo dos homens tomarem o seu poder? Será que Deus tem medo do Porta dos Fundos? Será que Deus tem medo de um império comunista que queira destruir a sua igreja? Não. Qual é a atitude de Deus? Em primeiro lugar, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Quer dizer, o Senhor está rindo da tolice dos homens, da bobagem dos homens, e zombando, porque Ele sabe que tudo isso não passa de imbecilidade. Deus sabe que tudo isso é bobagem. Deus sabe que isso tudo não vai prevalecer. Ele está no comando de todas as coisas. Em segundo lugar, Deus promete aterrorizá-los e confundi-los em sua ira. É isso que diz aí o versículo 5. Na sua ira, seu templo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A ira de Deus, quando se acender, ela vai trazer confusão e terror para a humanidade. E em terceiro lugar, o versículo 6 ainda diz que ele já designou quem é o seu rei, e ninguém vai mudar isso. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quer dizer, a humanidade quer se livrar de Deus, quer estabelecer o seu próprio reinado, quer ser dona do seu próprio nariz e do seu próprio destino, mas Deus tem uma coisa a dizer: eu já decidi quem é o rei do universo, e nenhum outro rei reinará, nenhum outro rei governará. Vocês lembram do que os homens falaram para Jesus há 2000 anos atrás? Fora com este, crucifica-o, não temos rei senão César. É exatamente isso que a humanidade está dizendo hoje para o Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos o teu reinado, não queremos que você reine sobre nós, nós não gostamos de você, mas Deus diz: eu tenho o meu rei, e eu que sou Deus já decidi que ele vai reinar. Já coloquei ele no meu trono, ele já sentou-se à direita da majestade nas alturas, diz a palavra de Deus. E Paulo diz que nesse exato momento ele está reinando sobre toda a humanidade, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ou seja, até que haja humilhado todos os seus inimigos. Isso vai nos levar ao terceiro ponto da nossa reflexão, onde o rei, o Messias, esse que o Pai escolheu para reinar, vai falar. E o que é que ele tem a dizer?
Veja aí do versículo 7 ao versículo 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esses versículos, eles são uma resposta que Jesus dá àquilo que o Pai fala sobre ele. Então, ele diz que ele vai tornar público o decreto do Pai. Ele diz que ele vai publicar aquilo que o Pai disse a seu respeito. Proclamarei o decreto do Senhor. E o que foi que o Pai disse acerca do Filho? Nós já vimos uma coisa que ele disse, né? Tu és o meu rei. E aqui o Pai diz outras coisas, no versículo 7. Tu és meu filho. Esse primeiro decreto, ele aparece no Novo Testamento, citado aí, relacionado à ressurreição de Cristo, lá em Atos capítulo 13, verso 33 e 34, Paulo cita, Romanos capítulo 1, verso 4, Hebreus capítulo 1, verso 5. Então, por ser ele o Filho de Deus, a morte não pode prendê-lo. A morte está derrotada pelo Filho de Deus. Em segundo lugar, o Pai disse ao Filho, no verso 8, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Todas as nações, todos os povos, todas as tribos, línguas espalhadas pela face da terra, até os confins da terra, até as extremidades da terra, serão possessão do nosso Rei e serão governados pelo Filho de Deus. Esta é a herança que o Deus Pai deu para o seu Filho Jesus Cristo, toda a terra e suas nações. A pergunta é, o que Jesus tem que fazer para que isso seja realizado? O texto diz apenas uma coisa, pede-me. É o Pai dizendo para o seu Filho, pede-me. Ele simplesmente precisa pedir ao Pai. E o Filho pediu ao Pai. E o Pai lhe deu o reino do mundo, como nós lemos na palavra de Deus. Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Quando nós lemos lá em Daniel capítulo 7, verso 13 a 14, a gente vê lá aquela visão de Daniel, que ele estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha um com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É isso que nós lemos também lá em Apocalipse, capítulo 11, verso 15. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Messias, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Em terceiro lugar, o Pai também disse ao Filho, no verso 9, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. É assim que o Filho de Deus irá governar sobre os rebeldes do seu reino, sobre as nações rebeldes, sobre aqueles que se levantam contra o seu reinado, sobre aqueles que querem destronar o Filho de Deus, sobre aqueles que querem destruir o reino de Deus. Ele vai tratar de forma severa aqueles que se opuserem ao seu reinado. O Salmo vai concluir com uma última fala, que não é a fala do mundo, não é a fala de Deus Pai, não é a fala do Deus Filho, mas é a fala do Deus Espírito Santo falando por boca do profeta Davi. É isso que nós temos dos versos 10 ao verso 12. O chamado do Espírito Santo para que os homens se arrependam. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual é a mensagem do Espírito Santo para você e para mim? A mensagem do Espírito Santo para você e para mim nesse salmo é um chamado ao arrependimento e à reconciliação com Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É isso que essa palavra está nos falando nessa noite. Nós não podemos ficar num estado de rebelião contra Deus. Nós já nascemos inimigos de Deus e nós precisamos ser amigos de Deus. E há três coisas que o Espírito Santo nos fala nesses últimos versículos que eu gostaria de deixar aqui guardado no seu coração e no meu coração. Primeiro, que o Senhor é um Deus cheio de misericórdia e graça, compassivo e assaz benigno e que tem prazer na misericórdia. Apesar de toda a rebelião humana, apesar de toda a rebelião da humanidade, apesar de toda a conspiração para se libertar de Deus,
apesar de toda a trama para derrubar o ungido do Senhor e o seu governo, apesar de tudo, Deus ainda chama pecadores ao arrependimento. Deus ainda não desistiu dos homens. Deus ainda convida as pessoas para fazerem as pazes com Ele e serem seus amigos. E aqui Ele diz: ó reis, sede prudentes, pensem, reflitam, ouçam a minha advertência. Ao invés de vocês ficarem se rebelando contra mim, me sirvam, servi ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, para que vocês não venham a perecer pelo caminho quando ele vier julgar o mundo. Esse é um verdadeiro chamado à reflexão e à ponderação. Você jovem, você adolescente, você membro da igreja, você que está me ouvindo, Deus está chamando você para o caminho da verdade, para que você se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo. Você não pode permanecer no estado que você está, na situação que você está. Você virou um apóstata, você virou um inimigo de Deus, você precisa fazer as pazes com o Senhor, e isso só é possível por meio do seu Filho, o Rei Jesus. Em segundo lugar, o salmista ainda diz aqui que nós temos que ter um senso de profunda reverência para com o Filho de Deus e observar se ele já está ou não no trono da nossa vida. Ele diz: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Veja só, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias escolhido por Deus, ele é o rei que veio para reinar em Israel, ele é o teu Criador, ele que te deu vida, respiração e tudo mais, Paulo fala, é ele que sustenta a nossa vida. É verdade que você está num mundo que odeia o Senhor, que rejeita a sua palavra, a sua lei, seus propósitos, seus planos, mas a ti e a mim nos cumpre uma profunda reverência e respeito para com o Filho de Deus. Do contrário, nós iremos perecer. E por que você precisa fazer isso? O texto diz: beijai o filho para que não se irrite. Porque se você o irritar, você vai perecer pelo meio do caminho, porque a sua ira se inflamará dentro em pouco, em breve. Isso mostra que Deus é misericordioso, cheio de graça, longânimo e assaz benigno, mas Ele também não inocenta o culpado, e Ele reserva julgamento e condenação contra aqueles que rejeitaram seu bendito Filho, o Messias que Ele mesmo apontou como o Rei de toda a terra. E por isso, eu quero terminar com uma palavra de esperança e de bênção pactual para aqueles que se arrependerem e confiarem em Jesus Cristo. O texto diz: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Quer dizer, a única maneira de não perecer quando a ira de Deus se inflamar é se refugiando em Cristo Jesus. Em outras palavras, como diz Sproul, salvo de quê? Nós somos salvos da ira de Deus, somos salvos por Deus e somos salvos para Deus. Esta é a nossa única esperança. A única maneira de escapar do juízo de Deus é correndo para os braços de Deus. A única maneira de escapar do juízo de Cristo quando Ele vier com a ira do Cordeiro é se refugiar nele. Eles são bem-aventurados. Há um futuro brilhante para o povo de Deus. Todas as bênçãos da aliança chegam até eles por meio de Jesus Cristo. É isso que você tem que entender. Se você se arrepender, se você confiar em Jesus, se você vier a Cristo, Ele vai receber você, perdoar teus pecados. Ele vai te tornar um filho de Deus também, porque Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E se você estiver unido a Ele, você também será chamado Filho de Deus. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É isso que você tem que fazer. Você tem que depositar a tua confiança em Jesus, para que, em tendo depositado a tua confiança nele, você seja salvo do julgamento de Deus, que em breve se instaurará sobre a humanidade rebelde. O que você fará da sua vida quando esse dia chegar? Você vai se refugiar em quem? Você vai se refugiar em Jesus Cristo, que já sofreu a ira de Deus por você na cruz? Ou você mesmo vai encarar a ira de Deus pela tua própria força? E se você estiver refugiado em Cristo, você estará salvo da ira vindoura. Que Deus te abençoe. Que você encontre em Jesus paz, alegria e salvação para a tua alma. Em nome de Jesus. Amém.